Hoje a gente vai falar sobre Most Common Collocations e a parte 2. Na semana passada a gente teve a parte um. Então, se você não estava, daqui a pouco vai sair no YouTube. Se você está assistindo essa aula no YouTube, é o último vídeo. Bom, então a gente vai fazer um breve resumo do que são collocations. Do que são collocations. É um par ou um conjunto de palavras frequentemente usados em conjunto. E eles soam natural. Então aqui a gente tem esse exemplo em português. Olhe pela janela contra observe pela janela. Os dois estão corretos e os dois têm o mesmo sentido. Só que olhe pela janela soa muito mais natural pra gente do que observe pela janela. Assim, olhe pela seria uma collocation em português. A gente também tem aqui um exemplo em inglês, que é I did a few mistakes contra I made a few mistakes. I made a few mistakes soa melhor no inglês, mesmo assim, ambos têm o mesmo significado e ambos estão corretos. Traduzindo, ficaria eu fiz alguns erros versus eu cometi alguns erros. Mesmo em português, você pode perceber que I made a few mistakes soa mais natural. Então, na última aula, a gente teve aqui have, break, make e do. E na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre take, catch, come, get and keep. Então, vamos começar com take. Bom, aqui a gente tem dois exemplos, que é take a break, que seria descansar, e take a look, que é dar uma olhada. E nós temos aqui mais dois, de take também, que é take a seat, que seria sentar, take notes, que é anotar, fazer anotações. Como você pode perceber, take pode ser traduzido em vários contextos com diferentes significados. Então, quando você tiver um tempo agora na quarentena, é muito bacana você dar uma pesquisada e se aprofundar um pouquinho nisso, porque quando você for para fora vai te ajudar muito a soar mais fluente. Aqui a gente tem um exemplo de onde você poderia usar essas palavras, essas expressões que eu acabei de passar. Vale também lembrar que aqui, como a gente estava vendo especificamente de take, aqui vai ter 3 takes seguidos. Mas se você estiver numa conversação, num diálogo, no dia a dia, não é bom você usar a mesma palavra direto, porque mesmo a gente pode perceber no português, fica meio esquisito. Então, vamos lá. Take a look at what I'm doing. Take note, and only then you can take a break. Dê uma olhada, faça anotações, e apenas depois você pode descansar. Então, take a look, dê uma olhada. Take notes, faça anotações. Take a break, descansar. Agora, a gente vai para a segunda collocation do dia, que é cat. Desculpa. Aqui a gente tem dois exemplos. Catch a bus, que é pegar um ônibus. Catch a cold, que é pegar um resfriado. Catch, então, pode ser traduzido geralmente para pegar. Aqui a gente tem outros exemplos, que é catch fire, que seria pegar fogo, e catch someone's attention, chamar a atenção de alguém. Então a gente pode ver também que catch não é só traduzido para pegar, também pode ser chamar a atenção de alguém. E aqui a gente tem um exemplo, que seria yesterday, Luna caught a bus, que é catch no passado, and the boy caught her attention. Ontem, a Luna pegou um ônibus e um garoto chamou a atenção dela. Então, caught, catch a bus, pegou um ônibus, caught her attention, chamou a atenção dela. E agora, o terceiro é come. Come pode ser exemplificado com come close, chegar perto, ou se você quiser falar chegar mais perto, seria come closer. Come prepared é vir preparado. Come to a decision é chegar a uma decisão. E come to a conclusion, chegar a uma conclusão. Essas duas expressões podem ser são bastante usadas, né, em redações. Então, é importante você estudar um pouquinho elas. E agora, exemplos seria we need to come to a decision soon. Did you came prepared to the meeting? Did you come prepared to the meeting? Precisamos chegar a uma decisão logo. Você veio preparado para a reunião? Yes, come closer.
I'll show you my notes. Sim, chegue mais perto. Vou te mostrar minhas anotações. Então, lembrando aqui que depois do close tem um R, que seria o mais perto. E agora a Jill vai explicar um pouquinho para vocês sobre get. Oi, gente, tudo bem? Então, Bia, acho que já pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre o get. O get tem vários significados, como a Bia estava falando, como os outros que a gente estava passando para vocês. Por exemplo, get a job significa conseguir um emprego. Ou get drunk é ficar bêbado. Então, se uma pessoa, você tá lá na festa e aí fala, she got drunk. Então, ela ficou bêbada. Get pregnant é engravidar. Então, não tem duas palavras nessa frase, no caso. Então, tipo, get pregnant significa engravidar. Ou get lost é se perder. Esse get lost, ele pode ser usado para tanto, por exemplo, como uma espécie de xingamento, como, por exemplo, eu me perdi de verdade. Então, I got lost, eu me perdi. Ou uma pessoa tá brava com você, aí você vai falar get lost. Então, tipo, vai se perder, não, vai se ferrar, essas coisas. Por exemplo, aqui. She can't get drunk because she got pregnant last month. Então, ela não pode ficar bêbada, get drunk, porque engravidou mês passado, got pregnant last month. O keep eu acho que a maioria conhece, que a gente pode usar como keep a promise. Então, manter uma promessa. Então, você está conversando com uma pessoa, aí você fala, you have to keep a promise. Então, você tem que manter uma promessa. Ou you have to keep a secret. Então, você tem que manter ou guardar um segredo. Então, keep a secret. Ou essa conhecida frase que é keep calm. Então, keep calm é mantenha calma. Ou keep the change. Então, fica com o troco. Esse keep calm, ele é bem conhecido. Muita gente usa, tem vários cadernos, vários retratos com esse tipo de frase. Então, keep calm and carry on. Então, mantenha calma. Calma. Did you keep the promise? Então, você manteve sua promessa? Keep the promise? Which promise? Qual promessa? You promised to keep my secret. Então, você prometeu que guardaria o meu segredo. Keep my secret. Guardaria o meu segredo. Essa aula é bem baixinha, porque como foi a continuação da aula passada, a gente passou só os que sobravam para a gente ensinar vocês. E agora a gente vai fazer o Let's Practice. Só que antes a Bia tem que falar um negocinho para vocês. Bom, gente, então antes da gente ir pro Let's Practice, que hoje tá muito legal, porque como a gente falou lá no grupo do WhatsApp, vai ter coisa de Friends. Nós vamos para a pick-up line do dia, que a gente prometeu que faria para vocês. Então, vamos lá. Essa pick-up line é assim. Você chega e fala assim, you look so familiar. Você me é familiar. Didn't we take classes together? Não tivemos aulas juntos? I could have sworn we had chemistry together. Não tem together, desculpa. Então, eu ficaria assim. You look so familiar. Didn't we take classes together? I could have sworn we had chemistry. Então, seria assim. Você me é familiar. Não tivemos aulas juntos? Poderia jurar que tivemos química. Isso funciona muito lá nos Estados Unidos, porque eles têm... não é que nem aqui no Brasil, que você tem uma sala fixa para o ano todo. Lá, são várias turmas e você vai mudando de sala entre os horários. Então, essa daqui é a pessoa ensinando que tiveram aula juntos, mas fazendo duplo sentido com química entre as pessoas. E agora vai ser o practice, então a Jill que vai passar para vocês. Para quem estava pedindo Friends, hoje vai ser um practice de Friends. Eu vou passar para vocês o áudio. Ele fala meio rápido, então, por exemplo, eu não sei se vai dar para vocês conseguirem imitar bem o jeito que ele fala, mas só que é super legal, gente. Sério, vocês vão gostar.
Tá apresentando, Bia? Só me dá uma... Tá me ajuda. apresentando. Tá. Então, vamos lá. Pra quem não conhece, esse é o Friends, e é uma das cenas que eu tava procurando e achei super engraçada, porque, meu Deus, ele é perfeito. Aqui, eu primeiro vou falar tudo em inglês e depois eu coloquei outros slides mostrando a tradução. Então ele começa, oh no, you don't understand. This is so silly. This is all because of a sandwich. Oh, a sandwich? Yeah, you see, my sister makes this amazing turkey sandwich. Her secret is she puts an extra slice of grape-soaked bread in the middle. I call it the most maker. Anyway, I put my sandwich in the fridge over here. You know what? I'm sorry, I believe I ate that. Aí ele faz uma pausa dramática, que ele tá inconformado. Aí ele fala, Júlia, só um minuto. Acho que você não tá apresentando aqui na tela. não? Só iniciou, mas não foi. Eita, calma aí então. Deixa eu colocar aqui de novo. Não tá aparecendo pra vocês? Não. Calma aí então. Bia, você consegue colocar aí? É que eu não tô entendendo por que não tá indo. Calma aí. Foi agora? Você tá apresentando, Gil. Aí você tem que entrar no PowerPoint, que tá na sua tela do Meet. Então, não entrou agora? Não, tá na reunião. Ué, calma aí então. Era pra ter entrado aqui. Não tá indo mesmo? Não sei por que não tá indo. Julia, põe para apresentar a tela inteira. A tela inteira? Calma então. Isso, Guilherme? Isso. Foi agora? Não sei por Agora que. foi. Ah, foi agora? Ok. Então eu vou ter que começar de novo, acho que vocês não estavam vendo. Então eu escolhi essa cena, aí primeiro eu vou ler tudo que tá em inglês, do jeito que eles falam, e depois eu separei os slides com o significado, para vocês entenderem e terem noção do que eles vão estar falando. Então, ele começa, oh no, you don't understand. This is so silly. This is all because of a sandwich. Oh, a sandwich? Yeah, you see, my sister makes this amazing turkey sandwich. Her secret is she puts an extra slice to grape-soaked bread in the middle. I'll call it the most maker. Anyway, I put my sandwich in the fridge over here. You know what? I'm sorry, I believe I ate that. E aí, o que eu tava falando da pausa dramática, aí ele fala, you ate my sandwich? Aí o outro moço fala, oh, it was a simple mistake. It could happen to... Oh, really? Did you confuse with your own turkey sandwich with a moist maker? No, do you perhaps remember seeing a note on top of it? There may have been a joke or limerick of some kind. Aí ele fala bem, vocês vão ter que falar tipo bem nervoso mesmo. That said, it was my sandwich. Então tem que ser mais nervoso que a minha voz. É que eu não consigo fazer essa voz aqui. Só que aí tem que ser bem dramático. Aí aqui eu coloquei a tradução. Então ele fala assim, ah, não, você não entende. Isso é tão bobo.
Tudo isso por causa de um sanduíche. E aí ele fala, um sanduíche? Aí ele explica, né, aquela parte, sim, você vê, minha irmã faz esses incríveis sanduíches de peru. O segredo dela é que ela coloca uma fatia extra no pão encharcado de molho no meio. Eu chamo isso de, esse Moisture Maker, na hora que põe para traduzir, fica fabricante de umidade. Mas é só porque o pão fica encharcado com molho. De qualquer forma, eu coloquei meu sanduíche na geladeira por aqui. E aí ele fala, você sabe o quê? Desculpe, acredito que comi isso. E aí, nessa parte também, vocês vão ter que falar bem dramático. Você comeu meu sanduíche? E aí ele responde, foi um erro simples que poderia acontecer com qualquer um. Sério? Você confundiu com seu próprio sanduíche de peru? Com uma máquina úmida, que no caso é o Moisture Maker? Aí ele fala, não, eu. E aí ele pergunta, você se lembra de ter visto uma nota em cima dela? Pode ter havido uma piada ou um limerick. Na hora que ele fala limerick, não tem um significado na hora que você põe para traduzir. Então, limerick significa um poema de humor ou alguma coisa disso. E aí, para finalizar, ele fala bem bravo. Estava escrito que era meu sanduíche. Então, essas partes que eu coloquei, a maioria com letra maiúscula, é para vocês falarem tipo, bem dramático, sabe? Ou que eu coloquei um ponto de interrogação com ponto de exclamação. É para falar bem dramático, porque nessas partes ele é bem dramático.